Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, toda a gente sabe, viu o jogo que aconteceu para a final da taça Super Cândido de Oliveira, Super Taça de Portugal. E é o seguinte, não é que eu queira aqui justificar achando que é correto ou não a atitude do Sérgio Conceição. Foi expulso, não, a princípio não queria sair de campo. O árbitro teve que falar com o capitão Marcano. Marcano foi lá falar com ele para ele sair do campo, abandonar o campo. Ele disse que só sairia depois que falasse com o árbitro. O árbitro foi lá e tal, falou com ele. Depois ele se retirou de campo. Tudo isso porque o árbitro expulsou por palavras dirigidas ali à equipe de arbitragem. Não é para justificar dizendo que no passado o treinador do Benfica fez a mesma coisa. Isso não justifica, não serve como exemplo, mas também não serve como é que se diz, os torcedores, os adeptos do Benfica vir querer crucificar o treinador do Porto sem olhar para o passado do seu treinador que fez a mesma coisa, ok? Uma coisa não justifica a outra. Isso também não justifica os adeptos do Benfica querer crucificar o Sérgio Conceição, sendo que o seu treinador fez a mesma coisa. Isso quer dizer que a atitude do Sérgio Conceição não é correta. Isto que fica aqui bem claro. Mas, para resumir isso tudo, a minha opinião é que todo esse espetáculo que não é futebol, isto só acontece por quê? Porque todo campeonato, toda época, sempre tem a mesma coisa. Casos que passam de uma época para outra e não são julgados. Chega o fim do campeonato às vezes e ainda está julgando casos da época passada. No fim de tudo, às vezes quando acontece o julgamento, vem aqueles castigos e aquelas multas que mais parecem uma piada, sei lá o quê. Enfim, se houvesse uma justiça, se houvesse uma punição severa, nada disso aconteceria. Os treinadores, os jogadores, comissão técnica, dirigentes, etc., se comportariam como deve ser durante todos os jogos e durante toda a época. E não aconteceria esses casinhos, etc. Isto parece mais a justiça do nosso país. Vai se empurrando com a barriga, empurrando. Depois, no fim, não quer dizer que maioria das vezes, acaba em nada. Essa é a minha opinião. Não estou dizendo
Não quero dizer que foi correta a atitude dele, muito pelo contrário, um mau exemplo. E fica aí esse péssimo exemplo, e que a justiça seja feita e que isso não se repita mais, ok? Um abraço.